Em 2019, o sociólogo canadense Marcelo Grondin e a escritora gaúcha Moema Libera Wieser publicaram um livro, O Maior Genocídio da História da Humanidade, que compilou estudos sobre o genocídio promovido pelos invasores europeus desde sua chegada às Américas no século XV. O estudo abrange Estados Unidos, México, Caribe, América Espanhola e Brasil, e estima que cerca de 70 milhões de pessoas foram assassinadas por fome, guerra, escravidão e inclusive guerra biológica, com a introdução intencional de doenças em comunidades indígenas para erradicá-las. É assim que começou a história do nosso país, com a eliminação física e destruição intencional de uma imensa diversidade cultural, econômica e étnica. Dezenas de milhões de pessoas. Logo em seguida, veio a escravização da população africana. 5 milhões de pessoas foram trazidas à força para o Brasil. Aqui, eram tratados como propriedade, não eram considerados seres humanos. Quando finalmente aboliu-se a escravidão, essa enorme população, que era de longe o maior contingente populacional do país, não teve nenhum direito ou reparação por parte do Estado. Essa pequena digressão é para lembrar para você, ouvinte, que o ódio, a violência e a desumanização presentes no discurso político do Brasil de hoje tem origem bem anterior ao fascismo europeu dos anos 30 e 40. A ideia de que algumas vidas valem menos do que outras, que pouco importam aos poderosos, cala fundo, vem de muitas gerações. E hoje, quando nós vemos dezenas de milhares de pessoas morrendo pela Covid-19, a maioria delas são pretas, diga-se de passagem, o sentimento de déjà vu é quase irresistível. Talvez seja por isso mesmo que nós estamos reagindo a essa grande tragédia da pandemia com tanta letargia. Morrer muita gente no Brasil pela desigualdade e violências estruturais é normal e vem de séculos. Eu sou o Marcelo Pereira. E eu sou Flor Poznansky. No quarto e último episódio dessa série Arquivo sobre o Fascismo, vamos analisar o Brasil de hoje e o fenômeno de ascensão ao poder do bolsonarismo. Mas sem esquecer das origens ainda mais antigas desse pesadelo bestializante de morte, ódio e burrice que tomou o poder em nosso país. Tem muita coisa a dizer, e a gente tentou focar sobre alguns temas principais, mas ficaram ainda muitos de fora, que a gente vai continuar analisando nos episódios regulares do Grama, como a gente sempre anda fazendo. E se você ainda não ouviu os 3 primeiros episódios, recomendamos que você os ouça antes desse daqui. É melhor você já ir embora, o corona tá aí. Lá fora vê se aquieta o facho aí. Em casa a quarentena é pra sumir. Da rua essa é a verdade nua e crua, essa pandemia é caso sério. O Covid ainda é um mistério. Larga desse teu sorriso lá. De uma gripezinha ou resfriadinho. Ninguém tá aqui comigo. Quando, há 2 meses atrás, a nossa equipe do Grama escolheu pautar esse arquivo sobre fascismo, já se falava das tendências fascistas do bolsonarismo, mas não com tanta força. Acreditamos, inclusive, que por conta da postura do Bolsonaro durante a pandemia da Covid, essa concepção cresceu bastante e até ganhou as ruas. Já estão se organizando frentes antifascistas para enfrentar um movimento de massa dos apoiadores de Bolsonaro. Obviamente que esse debate não está esgotado, né? Há uma pluralidade de concepções. Há, por exemplo, os que dizem que o bolsonarismo não é fascista, porque o seu programa econômico é ultraliberal, já que os fascistas originais, tanto na Europa quanto no Brasil, não pregavam o liberalismo econômico. Há também os que dizem, em outro campo, que o fascismo é uma questão de forma e não de conteúdo, ou seja, que o fascismo é definido pelo seu caráter violento, obscurantista e autoritário, e menos pelo programa que ele evoca, ou pela composição social, por exemplo, dos que defende. Para nós, parece que é possível ir mais além nessa reflexão. Sobre a relação do fascismo com o liberalismo econômico, o professor Armando Boito Júnior conversou com a gente, lembra dele? Ele esteve aqui no nosso primeiro episódio e se você está chegando agora, ele é um cientista político da Unicamp.
Em suma, é necessário fazer uma distinção, são duas coisas completamente diferentes. O Bolsonaro não é liberal, o governo Bolsonaro está aplicando uma política neoliberal. O que é a política neoliberal? É o liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-passer, né? Estado mínimo, livre jogo das forças de mercado. Então, o governo Bolsonaro aplica uma política econômica e social neoliberal. Isto é uma coisa, um assunto. Agora vamos para outro assunto, o liberalismo político. O liberalismo político é uma ideologia política que valoriza a representação por intermédio do sufrágio, o parlamento, o pluralismo de ideias. Isso é liberalismo político, não é neoliberalismo. No caso do italiano, da língua italiana, você tem duas palavras distintas para indicar essa distinção. Então, quando se trata de neoliberalismo, os italianos não dizem neoliberalismo, eles dizem simplesmente liberismo. Quando se trata do liberalismo político, eles dizem liberalismo. Então, essa diferença vocabular ajuda a fazer a distinção no plano das ideias. Então, não tem nenhum problema o governo Bolsonaro aplicar uma política neoliberal. Ao mesmo tempo, ele é antiliberal. O governo do Bolsonaro é antiliberal, liberal no sentido político. Ele faz a crítica do Congresso e do STF de um ponto de vista destrutivo, né? Não deve existir Congresso, não deve existir STF, porque eles estorvam o bom governo. Né? Essa é a tese do Bolsonaro. Outra tese ainda, eles estorvam a soberania popular, porque o povo foi lá, votou no Bolsonaro, para o Bolsonaro aplicar o programa dele, e o STF e o Congresso não deixam o presidente eleito aplicar o programa dele. Então, sim, o Bolsonaro é antiliberal no terreno político, embora seja liberal no terreno econômico, o governo dele. Mas aí, essa questão levanta uma outra. Muitos autores dizem, né? Isso é muito corrente na bibliografia de esquerda. Né? Ora, o Mussolini, o Hitler, tinham uma política econômica que não era neoliberal. Agora estamos falando da política econômica, portanto, do liberalismo econômico, portanto, estamos falando daquilo que no Brasil chamamos de neoliberalismo. Então, o Hitler e o Mussolini não eram neoliberais, não eram liberais no terreno econômico, praticavam o intervencionismo do Estado, e o governo Bolsonaro não, é liberal no terreno econômico, então não podemos caracterizá-lo como fascista. Aí são outros erros que se cometem. Quais são esses erros? Primeiro erro, eu comecei aqui a definição dizendo o fascismo é um regime político específico da forma de Estado ditatorial. Vou repetir, o fascismo é um regime político específico da forma de Estado ditatorial. Não tem nada a ver com política econômica. A política econômica pode ser de liberalismo econômico, pode ser de intervencionismo econômico. Não há uma relação necessária entre as duas coisas. E mais, se for para entrar no mérito da discussão, o Mussolini foi, sim, liberal no terreno econômico. Ele só abandona o liberalismo econômico depois que já tinha organizado, depois de já estar no poder governamental. Ele sempre defendia o liberalismo econômico. Depois, à medida que as crises se agravaram, ele começou a praticar um keynesianismo antes do Keynes, né? Como aconteceu em muitos países. Né? Mas ele também foi liberal no terreno econômico. Isso não tem a ver com o fascismo. Né? Ainda, no terreno histórico, o Bolsonaro e seu grupo não são doutrinariamente liberais no terreno econômico. Né? Ele, quando viu que podia ser cooptado pelas forças do capital financeiro e do grande capital em geral, ele chamou o Guedes, prometeu, chamou o Guedes e falou, o Guedes manda, ele que veio de Chicago, ele que é liberal, é ele que vai definir, ele que vai determinar. Mas ao longo da carreira dele, ele não era liberal, defendia o liberalismo econômico. No Congresso Nacional, defendeu as estatais, o intervencionismo, isso é mais do que sabido. Né? Agora, sobre a questão do fascismo ser ou uma forma e não um conteúdo, aí achamos que é mais grave ainda. O fascismo, como vimos no primeiro episódio, ele só chega ao poder quando ele expressa os interesses das classes dominantes.
Foi assim justamente na Itália e na Alemanha, nos anos 20 e 30. E foi assim também agora no Brasil de 2018. O fascismo é um movimento social reacionário das camadas intermediárias da sociedade capitalista, mas em todos os lugares que ele chegou ao poder, tanto no fascismo original, Itália, Alemanha, quanto no fascismo contemporâneo, ele só chegou ao poder depois que foi cooptado pela burguesia. No caso do fascismo alemão, italiano, do começo do século XX, quem cooptou o movimento fascista foi a grande burguesia monopolista. No caso do neofascismo brasileiro, também ele nasce de baixo, nas camadas intermediárias, principalmente na classe média, mas ele só chega ao poder depois que o grande capital financeiro internacional, a burguesia associada no Brasil e parte da burguesia interna enxergam nele a possibilidade de barrar a vitória do Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, porque a candidatura a Alckmin revelava-se inviável eleitoralmente, né? Então, na verdade, isso é uma característica das crises políticas que levam o fascismo ao poder. Um declínio, uma decadência eleitoral dos partidos burgueses tradicionais, o que impele a burguesia ou parte dela a ver no movimento fascista que veio de baixo a possibilidade de usá-lo para restaurar a hegemonia perdida ou instaurar uma nova hegemonia política, né? No caso do Brasil, do neofascismo, não se tratou de implantar a hegemonia do grande capital, porque ele já era hegemônico, tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula. A questão não era mais implantar a hegemonia do grande capital. O que havia, na verdade, era uma disputa entre o capital interno e o capital internacional aliado à burguesia integrada a esse capital internacional, né? E o fascismo no Brasil ele foi usado para restaurar a hegemonia política do capital financeiro internacional, da fração da burguesia brasileira mais integrada a esse capital financeiro, né? Hegemonia que eles tinham perdido durante os governos do PT. Então, essa burguesia, esses segmentos da burguesia cooptam o movimento fascista, vencem a eleição de 2018 e, por intermédio do governo Bolsonaro, implantam uma política de abertura aos investimentos comercial, da economia brasileira ao capital internacional, passam a ter uma política externa seguidista, né, frente ao governo Trump. Então, por mais que a base de sustentação do bolsonarismo seja essa classe média conservadora, ressentida, preconceituosa, ela não conseguiria chegar ao poder se não trouxesse com ela o programa econômico da grande burguesia. Mesmo que ela seja atualmente em conflito aberto com o governo Bolsonaro, esse setor é claramente alinhado com seu programa econômico ultraliberal. E foi o mesmo que orquestrou o golpe parlamentar na presidenta Dilma Rousseff em 2016, nós não esquecemos disso. Ele é representado pela mídia, a Globo, Folha de São Paulo, Estadão, que cobriu e até convocou as manifestações de verde e amarelo que defenderam o impeachment da Dilma, falando que seria a única saída para o Brasil. Mas além dessa mídia, tem também os que se costumam de chamar de centrão, o PSDB de Dória, o DEM do Rodrigo Maia, o próprio Luciano Huck, que, por suas expressões mais limpinhas e cheirosas, também faz parte desse grupo. Se você se lembra do nosso primeiro episódio, na definição de fascismo do Poulantzas, que é aquele marxista grego, o Estado fascista é uma ditadura onde a polícia política controla as instituições do Estado e o processo decisório. Bom, o governo Bolsonaro não é uma ditadura fascista, mas ele também não esconde que é esta a sua intenção. E, de fato, tem vários indícios que comprovam a evidência dessa polícia política. E será que tem indícios que comprovam a existência dessa polícia política? Um desses indícios, que a mídia tem colocado recentemente em evidência, é a ingerência direta do presidente da República na Polícia Federal. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar um ministro, por que não posso, de acordo com a lei,
trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, 3 renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal? Será que pedir à Polícia Federal, quase que implorar, via ministro, para que fosse apurado o caso Marielle, no caso porteiro da minha casa 58, na Avenida Lúcio Costa, 3100? Quase que por acaso descobrimos? Se não eu pedir para o meu filho ir na portaria e filmar a secretária eletrônica? Talvez até hoje ficasse a dúvida para todos que eu poderia estar envolvido nisso. Isso foi numa quarta-feira de março de 2018, onde entre a ligação do porteiro para a minha casa e as minhas digitais nos painéis de presença da Câmara tinha um espaço em menos de 1 hora, eu não estava lá. Esta gerência, que ele não tem problema nenhum em declarar abertamente, inclusive, foi a razão da saída do lavajatismo do governo, com a demissão do ministro Sérgio Moro na Justiça. Nós falamos sobre esse tema recentemente no nosso episódio número 38, que teve a participação do Magnus Henry da Silva Marques, que a gente resgata aqui. Me parece um pouco, relativamente fácil perceber por que o lavajatismo saiu do bolsonarismo. Relativamente. Eu acho que é inegável que o bolsonarismo minou o poder do lavajatismo. E, com isso, minou o poder do Sérgio Moro. Foi 1 ano e 5 meses disso acontecendo. Não, o Sérgio Moro não saiu desse campo, não foi porque ele achou feio que Bolsonaro estava intervindo nas instituições. Não foi isso. Porque ele sabia que isso ia acontecer. Isso não era segredo para ninguém. Bolsonaro dizia isso. Dizia que, enfim, o cara defendia o golpe militar, pô. Assim, defendia a tortura. Assim, não tem, e isso nunca foi escondido. Esse bom mocismo do Moro é meramente para sair de bonito. O cara nunca escondeu isso. E, assim, além disso, o Bolsonaro e até mesmo o Sérgio Moro já revelou que Moro agiu para garantir com que as intervenções que o Bolsonaro quer fazer hoje acontecessem. Não sei se vocês se recordam, mas logo no início também do governo, né, assim, só tem 1 ano, tem pouco mais de 1 ano, mas já foi suficiente para acontecer muita coisa. Né? Logo no início do governo teve aquela crise com o Laranjal, do PSL, e em uma entrevista, sei lá, em algum pronunciamento do Bolsonaro disse que tinha um relatório do inquérito do Laranjal do PSL. O inquérito que estava correndo sob sigilo. Assim, quem deu? Foi o Sérgio Moro. E assim, foi ele que deu, foi tanto ele que deu, que o Ministério da Justiça fez uma nota na época, dizendo que realmente tinha entregado um relatório a Bolsonaro. Assim, isso é exatamente o que Bolsonaro disse que ele queria que fosse feito, né? Enfim, não tem isso de que o Sérgio Moro não está sendo pego de surpresa. Não, ele atuou para que isso acontecesse, para que esse tipo de intervenção acontecesse. Ao que me parece, apesar de... esse é o discurso... Ele usa esse discurso para legitimar, o Sérgio Moro usa esse discurso de que foram as intervenções na Polícia Federal que está me fazendo sair, mas me parece ser uma disputa de poder e uma disputa de quem vai ter força nessa base social neofascista. O Bolsonaro estava intervindo para minar a força de Moro. Moro foi perdendo força a cada instante
E a gota d'água foi essa história do Valeixo. Assim, isso não é assim, você ter seu subordinado mudado, né? Assim, exonerado, sem nem ser perguntado, ou enfim, sem nem ser perguntado, é uma extrema demonstração de falta de força dentro do poder. Se o lavajatismo estava perdendo força a ponto de, assim, os procuradores da Lava Jato, os procuradores, são irrelevantes, né, hoje em dia no cenário político. Pode ser que se torne agora de volta relevantes com essa saída do Moro. Mas hoje eles eram irrelevantes, ninguém nem estava sabendo o que é que eles estavam achando dessa saída de Moro, por exemplo. E, enfim, ele agiu para tentar colocar o lavajatismo de volta na disputa política, eu acho. Assim. Na minha opinião, é isso que está acontecendo. A ação de Moro não foi para parar a intervenção do Bolsonaro em instituições, mas sim para colocar o lavajatismo de volta na disputa política. Isso revela um modo de governar centralizado e autoritário que exacerba o poder presidencial. É o que analisa Ana Lu Farias, que é uma dirigente da Marcha Mundial das Mulheres, que nós entrevistamos para esse episódio. Nessa forma como ele se relaciona com seus apoiadores, a gente vê elementos de uma cultura fascista, né? Tanto que é essa como é que a gente fala, essa centralização no poder dele, né? Como quando ele diz, sou eu que tenho a caneta, sou eu que assino, tem que ser de acordo com o que eu penso, né? E incitando as pessoas a se colocar sempre na defesa cega da liderança dele, do papel dele de poder, né? Além disso, há quase 3 mil militares cedidos trabalhando no governo, quase todos no poder executivo, um pouco menos da metade na defesa e outra parte no gabinete de segurança institucional. Por fim, dos 23 ministros atuais, é importante lembrar que 11 têm formação militar. Outra movimentação, mas com bem menos cobertura midiática, mas certamente muito mais efetiva, é a politização das polícias militares em todo o país. Um levantamento feito pelo jornalista Igor Melo para o UOL revelou que entre 2010 e 2018, 7.168 policiais militares disputaram eleições em todo o Brasil. Nesse período, o número de candidatos em cada eleição subiu 30%. E a grande maioria desses candidatos perderam as eleições, já que hoje nós temos 34 PMs ocupando cargos eleitos. Mas a grande questão é que os candidatos que perdem as eleições, eles são reintegrados às corporações, eles voltam à ativa, eles voltam a ser policiais normalmente. Isso é diferente em outras funções típicas de Estado, como juízes, procuradores e militares da ativa, que são proibidos de se filiarem a partidos políticos. Para serem candidatos, eles têm que largar as suas carreiras, o que não é o caso desses policiais militares. E esses policiais militares foram se consolidando como um dos principais grupos de apoio ao bolsonarismo. Já anos antes das eleições, de 2018, era comum Bolsonaro rodar o país sendo paraninfo de turmas de polícias e escolas militares. Parte importante da campanha dele foi de aumentar a letalidade das PM, dando ainda mais permissão para que eles matassem pretos e pobres em serviço. É o que está em volta do que a gente chama de autos de resistência. Funciona assim: o policial mata um suposto suspeito e alega legítima defesa, e que houve resistência à prisão. Aí, a ocorrência é registrada como justamente um auto de resistência, e as testemunhas são os próprios policiais que participavam do ato. Dessa forma, o crime quase nunca será investigado. Em 2019, só a polícia do Rio de Janeiro matou 1.810 pessoas, uma média de 5 assassinatos por dia. E 76% dessas vítimas são pretas. Hoje em dia, essas PM já estão em diversos estados desobedecendo ordem dos governadores quando essas ordens entram em contradição com os interesses do governo federal. O caso mais notório disso foi o motim dos policiais no Ceará, que mesmo depois de uma negociação concluída com o governador e com as autoridades, eles resistiram a motinados e chegaram a atirar para matar no senador Cid Gomes. Sim, nós estamos falando daquele episódio lá da retroescavadeira.
Isso sem contar na repressão completamente desproporcional às manifestações antifascistas em todo o Brasil, em comparação ao tratamento VIP que os manifestantes pró-Bolsonaro receberam, enquanto eles pedem o fechamento do Congresso, do Supremo ou ainda um novo AI-5 e uma intervenção militar. Mas, para além das polícias militares, há também as milícias, que são, principalmente no Rio de Janeiro, organizações criminosas que já há mais de uma década controlam territórios da periferia carioca. O Bolsonaro fez toda a sua carreira política no Rio de Janeiro e em diversos momentos defendeu, apoiou e até mesmo homenageou milicianos. Fabrício Queiroz, que é amigo de décadas de Jair Bolsonaro e ex-assessor do seu filho, Flávio, tem relações mais do que conhecidas com as milícias e em 2019 ficou muito tempo escondido no Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, que é exatamente a primeira favela a ser controlada pela milícia do Rio. Outras investigações reportam que o Queiroz recebeu R$400 mil de Adriano Nóbrega. Vale a pena falar um pouco desse outro personagem. Adriano da Nóbrega foi policial militar, instrutor do BOPE, no Rio, durante muitos anos. Saiu da corporação para entrar para o crime. E ele ficou conhecido como o chefe do Escritório do Crime, que é uma organização de assassinos de aluguel e de outros criminosos do Rio de Janeiro. Adriano fez fortunas com negócios imobiliários na zona oeste do Rio, principalmente no Rio das Pedras. O Flávio Bolsonaro, aquele chamado de 01, ele empregou a mãe e a esposa de Adriano Nóbrega como assessor do seu gabinete por muitos anos. Flávio, inclusive, propôs uma moção de louvor ao Adriano quando era deputado estadual do Rio. Há registro de que Flávio, como deputado, visitou Adriano na prisão mais de uma vez. Mas, apesar desses laços profundos entre o Adriano da Nóbrega e a família Bolsonaro, ele foi assassinado recentemente pela polícia e nenhum membro da família Bolsonaro lamentou essa morte. Pois bem, o Escritório do Crime, lá do Adriano, é o principal suspeito pelo assassinato da companheira Marielle Franco e de Anderson Gomes, que é o seu motorista, no dia 14 de março de 2018. Aliás, é notório que o Jair Bolsonaro sempre fica pistola quando o assunto Marielle vem à tona. Muitas vezes ele mesmo traz o assunto, normalmente em situações em que ele está visivelmente incomodado com as investigações que recaem sobre a sua família. Vejam nesse áudio a reação dele, que ficou famosa quando ele reagiu em Dubai após as revelações do porteiro do seu condomínio. E esses inquéritos, esse conduzido pela Polícia Civil, do caso Mariela, deixa muito claro, eu não quero bater o martelo, mas deixa muito claro que algo errado está na condução desse processo. Eu estou à disposição para falar com esse advogado. Esqueça que eu sou presidente da República. Eu gostaria muito de falar nesse processo, conversar com esse delegado sobre esse assunto, tá? Para começar a colocar em pratos limpos o que está acontecendo, na verdade, com o meu nome. Por que querem me destruir? Por que essa sede pelo poder, senhor governador Witzel? O senhor tem todo o direito de disputar uma eleição presidencial, o senhor e mais quem tiver acima de 35 anos no Brasil. Mas o seu objetivo é nos destruir. É o tempo todo assim. Bom, vamos tentar comparar também outro aspecto do fascismo original com o bolsonarismo. Se você ouviu os primeiros episódios dessa série, você sabe que uma das características do fascismo, tanto na Europa quanto no integralismo brasileiro, é o chamado chauvinismo, ou seja, um nacionalismo extremo e xenófobo, avesso ao que é estrangeiro. Daí vem, inclusive, a xenofobia das extremas direitas contemporâneas na Europa. Vocês conhecem o slogan da campanha do Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas vale dizer, en passant, que Alemanha acima de tudo, ou Deutschland über alles, era o lema dos nazistas. Parte do ódio do movimento que acabou desaguando no bolsonarismo foi realmente alimentado pela xenofobia aos imigrantes estrangeiros, sobretudo aos haitianos e africanos que vieram para o Brasil nos últimos anos, em busca de trabalho. Disso decorre o profundo racismo que permeia
o discurso bolsonarista, né? Mesmo que muitos brasileiros, como os negros e indígenas, com a sua cultura, não caibam no seu modelo de nação. Mas qualquer observador com mais de 2 neurônios percebe muito rapidamente que o nacionalismo do bolsonarismo não se sustenta, se olhado com mais atenção. A política externa do Brasil hoje é uma associação adesista e subordinada aos interesses dos Estados Unidos. São vários os episódios que o Brasil perdeu inserção internacional. Perdeu inclusive comércio internacional, devido à sua obsessão por parecer ser um fiel pupilo de Donald Trump. Podemos citar rapidamente a questão da Embaixada de Israel, por exemplo. A postura com a relação à China, nosso maior parceiro comercial. Ou o tensionamento e até ameaças militares à Venezuela, boicote ao Mercosul, etc, etc. Nessas manifestações pró-Bolsonaro, é comum a gente ver bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Inclusive o próprio Bolsonaro costuma procurar essas bandeiras para tirar foto. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil e Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Nesse áudio, Bolsonaro se enrola mais uma vez ao fechar um discurso quando ele está numa visita nos Estados Unidos. E isso confirma mais uma vez sua subordinação. Nesse ponto, é possível dizer que o bolsonarismo descola do fascismo clássico. Ele não tem nada de realmente nacionalista, né? Muito pelo contrário, é absolutamente subserviente ao imperialismo estadunidense, né? E ao Trump. Esse fascínio pelos Estados Unidos, aliás, é característica da classe média brasileira. Classe média, vale dizer que já discutimos no primeiro episódio da nossa série, sempre foi a base de sustentação do fascismo. Hoje, o bolsonarismo é fundamentalmente de classe média, mas tem também uma presença significativa dos pequenos proprietários, né? E a gente já teve, desde o início do bolsonarismo, uma base muito importante dele foram os caminhoneiros pequenos proprietários, caminhoneiros que são proprietários dos caminhões com os quais trabalham e que, portanto, são pequenos proprietários, são pequenos burgueses. Esses caminhoneiros apoiaram o bolsonarismo desde o período de ascensão do bolsonarismo no processo político brasileiro, né? Agora, na crise sanitária, o pequeno comércio desesperado diante do desaparecimento de sua renda, até porque o Bolsonaro não lhes garante renda, quando deveria fazê-lo, como fazem muitos estados europeus, né? Então, esses pequenos comerciantes desesperados estão sendo atraídos pela linha do Bolsonaro, que consiste naquele lema implícito, né? Morra quem tiver de morrer. Eles querem trabalhar para obter renda. Então, cresceu um pouco a presença dos pequenos proprietários na base social do bolsonarismo no período recente. Já falamos bastante aqui dessa classe média e do sentimento de ressentimento e amargura que acabou fazendo com que ela cerrasse fileiras com o fascismo no Brasil. Esse ressentimento, esta amargura, se acirram durante os governos do PT, que com sua política econômica fez com que os ricos aumentassem muito a sua renda, se distanciando assim da classe média, mas fez também com que os pobres saíssem em boa medida das condições de miséria através das políticas de inclusão social, acesso às universidades e principalmente valorização do salário mínimo e do emprego formal. Boa parte dessa inserção das classes populares se deu pelo consumo e ficaram famosas as cenas como a dos aeroportos com o clima de rodoviária. A classe média então viu os ricos, a quem eles tanto sonham ser, né, se distanciarem, e viu os pobres, que eles tanto desprezam, se aproximarem. Daí talvez venha tanto ressentimento, tanta amargura e tanto ódio. Vale dizer que classe e raça no Brasil são duas coisas que andam bem juntas, como a gente dizia no início do episódio, desde a chegada dos europeus por aqui. Vamos resgatar uma fala da professora Maria Helene Chauí, em 2012, portanto bem antes da ascensão fascista, e que ficou famosa pela definição que ela dá da classe média paulistana. A sociedade tem as duas grandes classes fundamentais, a propriedade
privada dos meios sociais de produção, que é a burguesia, e a força de trabalho, os trabalhadores. E essa divisão social, que é constitutiva do modo de produção capitalista, opera de modo a não só reproduzir essa divisão, mas encobrir essa divisão. Só que a classe dominante tem um lugar claro na economia, na política. Ela tende a deter o poder do Estado. Os trabalhadores têm um lugar claro na economia e, quando classe organizada, em sindicatos e em movimentos, ela tem um lugar claro e definido no poder social. Entre essas duas classes existe uma, a classe média, o que nós chamamos de pequena burguesia, a classe média, que não tem lugar. Ela não tem a propriedade privada dos meios sociais de produção. E ela não é detentora da força produtiva, da força de trabalho e da produção da mais-valia. Ela está no campo dos serviços, das profissões liberais, tudo aquilo que a gente sabe. Ora, como ela não tem um lugar definido na economia, não tem um poder social como os trabalhadores, nem um poder político como a classe dominante, onde ela vai exercer o poder dela? Ela exerce o poder dela no campo ideológico. Ela é o poder ideológico. Ela é o sustentáculo ideológico. E qual é o núcleo da ideologia para a classe média? O núcleo da ideologia para a classe média é ordem e segurança. Ela é conservadora, ela é reacionária pelo lugar que ela ocupa na sociedade, na economia e na política. Ela ocupa esse lugar no qual a noção de ordem e segurança são os imperativos fundamentais. Por quê? Porque a classe média tem um sonho. Ela sonha que, com muito esforço, se toda a família levantar cedo, todo dia, todo mundo trabalhar bastante, economizar, puser a poupança, souber investir direitinho nas coisas que o Santander fala e tal, coisa, vai ficar burguesa. É burra. Porque ser burguês não é ter muito dinheiro. Ser burguês é ter a propriedade privada dos meios sociais de produção. A classe média é burra, ela acha que se ela ficar rica, ela vai ficar burguesa. Esse é o sonho. E ela tem um pesadelo. O pesadelo dela é a proletarização. É se tornar membro da classe trabalhadora. Ora, os programas sociais dos últimos 10 anos no Brasil balançaram a cabeça da classe média. Porque ela viu subir, ir para aeroporto. Gente que outro dia ela tinha visto de sandália havaiana lá pertinho da favela. Tem uns carinhas que estão na faculdade. Então ela entrou em pânico. Ela está completamente em pânico. Porque ela tem o sentimento de que o seu espaço foi invadido, e é por isso que se fala na nova classe média. Não tem uma nova classe média, teve uma bruta expansão da classe trabalhadora. Foi isso que se expandiu com os programas sociais. É um equívoco achar que foi a classe média que se expandiu. Como diz o André, 10% dos 32 milhões. Se tanto. Então, o que ela se sente ela se sente completamente ameaçada. Por quê? O poder do Estado, infelizmente, por enquanto, não está totalmente nas mãos da burguesia. A burguesia está lá, mas não totalmente. E o poder social não está nas mãos da classe média. Então, ela se sente ameaçada, acuada e pondo em risco, como se o mundo tivesse posto em risco todos os seus valores. Sobre essa massa de classe média ressentida, agiu um elemento fundamental para o ascenso fascista, que é a indústria das fake news mediante os grupos de Zap Zap.
Nós dizemos aqui justamente indústria porque é um fenômeno longe de ser espontâneo. Não é a sua tia reaça que inventa essas mentiras para enviar para o Zap. Há uma ação sistemática que envolve muito dinheiro, tanto de empresários como o velho da van, quanto dinheiro captado por estratégias muito bem arquitetadas de anúncios automáticos nas redes sociais. A filósofa Márcia Tiburi, que nós entrevistamos em episódios anteriores, fala sobre essa construção política que afeta as nossas percepções mentais. Nós não podemos dizer simplesmente que aquilo que é mal resolvido na esfera psíquica da vida individual se transfere para a esfera política de uma maneira direta. Não, existem mediações. E essas mediações, elas se dão justamente pelos meios que comandam a produtividade dos discursos. Então, quem são os donos dos meios discursivos, dos meios de produção do discurso? E aí vem as chamadas mídias no Brasil, então a grande mídia, que é hegemônica, que produz discurso, que produz mentalidade, e agora, com a existência das redes sociais, muito mais. Essas mediações são muito fundamentais. Quem sabe usar as mediações, quem sabe usar a rede social para difundir, quem sabe usar a produção do discurso para passar a ideia adiante, as empresas que comandam isso tudo, empresas publicitárias, que fazem desde a propaganda política, mas que também fazem as campanhas de difamação, tudo isso está envolvido e mudando, enfim, a forma como no Brasil se estabelece os patamares mesmo de comunicação. Então, quais são os mecanismos, quais são as instâncias que podem capturar esse caldo, digamos, subjetivo que está aí dado na vida das pessoas? Quais são as instâncias que podem fazer funcionar, colocar em giro, colocar em movimento essas subjetividades e oferecendo para elas também um discurso que eu acho que as pessoas não conheciam e não usavam em profusão. No caso do Brasil, é evidente que o discurso de ódio foi implantado. E aí os grandes meios de comunicação fizeram justamente essa mediação. Eles implantaram o discurso fascista por meio do discurso de ódio, promoveram esse discurso de ódio contra o PT, contra o comunismo, contra os negros, contra os pobres, das maneiras mais diversas, desde as grosserias até as mais sutis, e as pessoas foram aderindo a esses discursos pelos mais diversos motivos, por suas necessidades de compensação emocional, com certeza, porque e aí vem um ponto assim, que eu acho que é importante que a gente saiba, né, que as pessoas percebam, tudo na nossa vida passa também pelo mental, pelo afetivo, pela instância, digamos, moral e psicológica. Vale falar da CPI das fake news, que foi instaurada em 2019 para apurar a suspeita de fraudes nas eleições de 2018, com uma rede de produção e propagação de notícias falsas. Essa CPI está revelando aos poucos o esquema criminoso envolvendo o chamado Gabinete do Ódio, capitaneado pelos filhos do presidente. Especialmente aí o Carluxo, né? Da mesma forma, outras iniciativas mostram como boa parte da repercussão do bolsonarismo no Twitter é feita por robôs. Exemplos é o que não faltam, das hashtags que chegam aos trending topics do Twitter escritas errado, porque quem programou os robôs não sabe escrever direito, ou os milhares de tweets com texto idêntico, como foi a história do pneu que estourou e matou o primo do porteiro. Você tá lembrado disso? Tô lembrada e até agora não entendi. Paralelamente a isso, é notório o ódio assumido que Bolsonaro tem contra a imprensa no geral, inclusive aquela que construiu o leito de sua vitória, como a própria TV Globo. Os ataques a jornalistas têm crescido muito desde os primeiros dias do governo e em 2019 identificou-se mais ou menos 2 ataques por semana a jornalista, vindo unicamente das contas da rede social de Bolsonaro. O mais nojento de todos foi a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Bolsonaro destilou toda a sua misoginia ao se referir a ela, exatamente porque Patrícia, ainda na época das eleições, publicou reportagem que mostrava o esquema da indústria de mensagens de WhatsApp patrocinados por empresários, configurando doações ilegais de campanha
e que foi totalmente ignorado pelo Tribunal Eleitoral. Isso contribui para desvendar o sistema midiático não estatal que ainda pode se reivindicar de uma pequena autonomia em relação às ideias do governo. Mas esse enfraquecimento causado pelo constante rechaço de Bolsonaro só fortalece as redes sociais como referência de informação aos olhos da população, onde o exército do ódio tem pleno controle. Só se salvam as mídias ligadas às igrejas evangélicas, que, como todos sabemos, fazem parte da principal base de apoio do governo. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Mas como enfrentar a ameaça fascista do bolsonarismo? Desde a publicação dos primeiros episódios do Grama Arquivo sobre o fascismo, nós vimos surgirem diversas iniciativas para o enfrentamento do governo Bolsonaro e a defesa da democracia. A pandemia, o comportamento genocida do governo em relação à contaminação crescente à Covid-19 e a impossibilidade de organizar atos de rua aceleraram a organização de vários setores da sociedade em prol da bandeira do Fora Bolsonaro. Acho que agora, em 2020, junto com o tema do que significou o início da crise do Covid e como aprofundou a crise brasileira, a gente está sempre dizendo que nós já estávamos numa crise profunda, né? Tanto uma crise econômica e social, que nós tínhamos um governo que estava, desde o golpe, em particular com o Bolsonaro, destruindo os direitos, destruindo as condições de vida da população, mas também numa crise política que se arrasta desde o golpe também, né? Então, essa pandemia chega num momento que houve muitos cortes de recursos, houve a PEC 95 e tudo isso, né? Então, acho que agora as frentes foram, mesmo com essa situação de que a gente não pode se reunir presencialmente, que a única forma que a gente está se reunindo é via a internet, por reuniões virtuais, garantiu uma intervenção que buscou articular a luta contra a pandemia com a luta contra o governo Bolsonaro, por uma compreensão, por um lado, de que é impossível combater a pandemia e a crise no Brasil tendo o governo Bolsonaro, que é um governo que o tempo todo está cometendo crimes, além de destruir, está literalmente destruindo o nosso país, mas também cometendo crimes, inclusive muitos vinculados a essa questão com a pandemia, e, ao mesmo tempo, também de não separar essa dimensão da crise da saúde, da crise sanitária, da crise econômica, né? Ao contrário de que a gente, se queremos reorganizar a economia, se queremos pensar uma economia voltada para sustentar a vida, né, a gente tem que atuar de forma articulada. As iniciativas partem das mais diversas origens, o que é bom. Por exemplo, há hoje 48 pedidos de impeachment contra Bolsonaro protocolados na Câmara. O impeachment, claro, depende da aprovação de 2/3 do Congresso em votação dupla.
o que hoje ainda não é tarefa simples. Apesar do Congresso estar hegemonizado pelas forças conservadoras, o bolsonarismo está bastante desgastado por sua postura constantemente golpista e a sua total incompetência em articular apoio. O derretimento do governo diante dos deputados precisa ainda ser maior do que é para se aprovar o impeachment. Vale a pena falar um pouco dessa iniciativa chamada Direitos Já. Eles marcaram uma live na sexta-feira, dia 26 de junho, prometendo a participação de Fernando Henrique Cardoso, do Michel Temer, do Sarney, mas também de políticas de esquerda como Flávio Dino, Fernando Haddad e Guilherme Boulos. A lista de participantes, a tal da live, ela foi bem extensa e tem cerca de 100 pessoas entre políticas, artísticas e outras personalidades. A iniciativa foi criada por um cientista político, Fernando Guimarães, que era filiado ao PSDB de São Paulo, mas que foi expulso do partido por ter organizado essa iniciativa. Nas palavras do próprio Fernando, o Direitos Já não é contra nenhum governo, mas é a defesa do Estado de Direito. Mas para nós, isso soa como se os protagonismos do golpe de 2016, que abriu as portas para a chegada do bolsonarismo ao poder, quisessem expiar seus pecados com a benção da esquerda. E isso causou bastante bafafá essa semana. Tem outras duas iniciativas, a do Somos 70%, que foi iniciada pelo ativista Eduardo Moreira, e a Estamos Juntos, que foi um abaixo-assinado por pessoas do mais variado espectro político, né, desde Lobão, Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, até Luiz Erundina, Jean Willis e Fernando Haddad. Tem também uma outra mobilização que chama Mulheres Derruba Bolsonaro, que juntou várias mulheres do Brasil internacional, um pouco nessa perspectiva do Ele Não. Inclusive, essa rede do Ele Não, que tem tomado as ruas durante as eleições, ainda está muito forte justamente na opinião pública e é importante falar dela. Que esses movimentos nossos, inclusive os que estamos nas frentes hoje, fizemos parte também da articulação contra o golpe, né, que foi dado à presidenta Dilma, e com certeza o período de governo do Lula, mas em particular da Dilma, no aspecto que eu vou mencionar, teve um impacto muito grande sobre as mulheres. Primeiro que não era um elemento isolado, a Dilma, presidenta do Brasil, foi um momento que a gente teve outras mulheres em cargos de destaque, mulheres que se colocavam num campo progressista, né? Então, esse fato, junto com a organização permanente do movimento de mulheres, trouxe muito esse aspecto das mulheres se sentirem parte do processo de defesa de um projeto de inclusão, né? Então, quando aparece o Bolsonaro, justamente o Bolsonaro, que mesmo desde a sua atuação pífia como deputado, às vezes que ele apareceu era com coisas machistas e misóginas, como foi com a deputada Maria do Rosário e outras questões, eu acho que colocou para as mulheres essa dimensão de que não dava para aceitar alguém como ele, como nosso presidente. Por isso a ideia do Ele Não. A gente também tinha tido um protagonismo no Fora Cunha. Então, eu acho que isso é bem interessante nesse sentido também foi um momento que, de alguma forma, não foi só as mulheres, né? Basta a gente lembrar as manifestações, que tinha muitos homens, foi um grito mesmo de uma boa parte da população brasileira de rechaço àquela proposta, né? Não podemos deixar de lembrar aqui das corajosas manifestações de rua, em plena pandemia, iniciadas em boa medida pelas torcidas organizadas de futebol em resistência aberta às manifestações fascistas de apoio ao Bolsonaro. Com relação a essas iniciativas, parece que é necessário buscar todo tipo de apoio para derrotar o fascismo. Foi assim, inclusive, que se derrotou o fascismo nos anos 40, mesmo que quem contribuiu para o enfrentamento ideológico, quem colocou mais vidas em jogo, quem foi a ponta de lança desse enfrentamento foram as forças de esquerda, sobretudo o comunismo. O que nós não podemos deixar acontecer de maneira nenhuma é que frente como essa significa abrir mão de nossos princípios e bandeiras históricas. Uma das coisas importantes que tem acontecido no Brasil é essa articulação da solidariedade direta entre nós, né? Nós da classe trabalhadora,
nos organizando para contribuir para minimizar a dor e a fome de várias famílias e de muitas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, articulando isso tanto com a luta por um programa emergencial, mas também por lutas como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, apontando nas mudanças estruturais que nós queremos para o nosso país. Então, reafirmando que o nosso fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro, não é o nosso ponto de chegada, é parte do que nós estamos querendo construir para ter força para rearticular um governo que realmente atenda às grandes necessidades do povo e que coloque a defesa da vida humana, da vida da natureza, no centro das preocupações e não o mercado, o sistema financeiro, a turma do agronegócio, as mineradoras, como é agora, né? E, além de tudo, essa dimensão da recomposição dos nossos direitos como povo negro, como mulheres, como indígenas, né? No Grama, nós sempre tentamos analisar a situação com uma perspectiva crítica, para permitir que cada um forme sua própria opinião. Mas sentimos que, neste momento, a hora exige de nós um posicionamento claro e, por isso, nós queremos aqui, para concluir, deixar o nosso recado. Enquanto o bolsonarismo sentir que as ruas são suas, mesmo que institucionalmente, no STF ou na Câmara, se consiga domesticar ou até mesmo derrubar o Bolsonaro, o fascismo seguirá sendo uma ameaça da ordem do dia no Brasil. É urgente e necessário que as forças populares se recomponham e ganhem novamente as ruas. Para isso, é urgente reconquistar o diálogo com a juventude, com os pretos e as pretas, com as classes trabalhadoras precarizadas, que, não se sentindo representado por nós da esquerda, votaram em Bolsonaro em 2018, mesmo sendo este voto contra a sua própria existência. Vale ressaltar que toda essa movimentação está, obviamente, limitada pelas necessárias medidas de isolamento social para evitar a rápida transmissão da Covid-19. Mas, enfim, nunca foi fácil para a gente, né? Trata-se de tentar buscar soluções criativas. Até porque não é possível imaginar combater o fascismo com as mesmas táticas com que nós organizamos as lutas nas décadas passadas, não é, minha gente? Este foi o último episódio da nossa série Arquivo sobre o fascismo. Para nós, foi uma experiência muito boa ter passado esses últimos 2 meses analisando a fundo a extrema-direita do passado e de hoje. Nós agradecemos as diversas mensagens elogiosas e comentários que nós recebemos sobre essa série. Estamos produzindo já uma série 9, que estará em breve, mas fiquem aguardando. Nós queremos agradecer a todos que nos ajudaram a divulgar o Grama Arquivo sobre o Fascismo, divulgando nas redes sociais. Inclusive, fica aqui um abraço para o Gregório do Vivier, né? A gente promete que vai divulgar o Greg News por aqui também, tá, Gregório? Valeu demais. Só falta a gente ter uma audiência igual àquela do Greg News, mas a gente chega lá. Obrigada, Gregório. E queremos também dar os parabéns ao Leonardo Leite, que foi o sortudo que ganhou o sorteio dos livros que realizamos no dia 17 de junho. Quem quiser ver o vídeo do sorteio, é só acessar o nosso Instagram, que a gente fez tudo bonitinho. Léo, pode deixar que os livros estão chegando para você, tá? Lembrando que, se você quiser colaborar com o Grama, tem várias maneiras. A primeira e a mais importante, nos ajude a divulgar o nosso conteúdo. Compartilhe os nossos episódios, nós estamos em todas as redes sociais, sempre como @GramaPodcast. Mas, da nossa experiência, o boca a boca, né, aquela mensagem pessoal para o seu amigo sugerindo ouvir um episódio que você acha que ele vai gostar, é a forma mais eficaz de divulgação. Outra maneira muito importante de você nos ajudar é financeiramente, aquele din-din que nos ajuda a nos organizar. Nós temos 2 plataformas de financiamento aberto, o Padrim e o PicPay. Os links estão na descrição do episódio e na nossa página. Se você puder, se você gostou do nosso trabalho, com a partir de 5 queiroses por mês, você já nos ajuda a melhorar nossa infraestrutura e a garantir nosso conteúdo toda semana. Um beijo para todas e todos. Semana que vem tem mais um episódio do Grama no seu feed. Beijo! Abraço!